Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a possibilidade de Fausto Vera vendido ao exterior. Tem notícia também sobre Galluppi, é uma curiosidade sobre o meio atacante argentino do São Paulo. E Maicon, que está trocando o Santos pelo Vasco. Muitas novidades envolvendo o Cruz Maltino a respeito de reforços. Já o Cruzeiro avançou nas tratativas com o Rodrigo Caio, o negócio pode acontecer. O Fluminense acabou se envolvendo numa polêmica ao tentar a contratação de um ex-atacante do Corinthians. Falcão, atualmente dirigente no Santos, pode parar na seleção brasileira. Fala ainda sobre um suposto interesse de José Mourinho da Roma em Ayrton Lucas do Flamengo. Isso sem falar em várias outras informações ligadas ao mercado. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge de Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Quero te consagrar com jogos dessa terça-feira, especialmente nos amistosos internacionais entre seleções. Tem, por exemplo, Alemanha e Colômbia. A Alemanha não vive uma boa fase, mas imagino que vença a Colômbia. Já o Brasil contra Senegal é muito favorito, vou na vitória brasileira. Tem ainda Argélia e Tunísia, vitória argelina com dificuldade. Já Uruguai e Cuba, o Uruguai é muito favorito. Tem ainda Bolívia e Chile, estou imaginando uma vitória dos chilenos. Para participar na aposta ganha, você sabe, é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo e sai se divertindo, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve o Corinthians e Júnior Moraes. Júnior, que deu entrevista ao Denilson, andou reclamando sobre uma série de coisas e a revelação principal veio da ação que ele move contra o Timão. Se sabia que o atacante que pediu dispensa, está afastado e vai cobrar 3 milhões e 800 mil por mês na justiça, ganhava 651 mil por mês pelo Timão, eram 391 mil reais em carteira e 260 mil reais em direitos de imagem. Já Luiz Castro, técnico do Botafogo, comunicou aos dirigentes do clube que tem uma oferta em mãos do Al Nassr da Arábia Saudita. Esse time é aquele do Anderson Talisca e do Cristiano Ronaldo. Apesar disso, de acordo com a ESPN, Luiz Castro não tem a intenção de deixar o Botafogo. O Fogão já disse que só o libera mediante pagamento da multa rescisória. Bora falar também sobre Cuéllar. Contei para vocês no vídeo de hoje cedo que o Cuéllar tem conversas avançadas para se tornar reforço corintiano. Pois bem, Vasco e Internacional, que eram outros dois interessados no Cuéllar, não descartaram por completo, mas estão desistindo da negociação diante das cifras oferecidas pelo Corinthians, que é o grande favorito. Já o Curitiba fechou a contratação de Héctor Fertoli, atacante que pertence ao Racing, chega por empréstimo com opção de compra, informação divulgada pelo Rogério Scarione agora há pouco. Quero contar ainda sobre Keno no Bahia, especulação forte nas redes sociais de que o Keno pode estar indo para o Bahia, tudo porque a esposa dele e o filho passaram o final de semana em Salvador. O empresário do Keno está segurando que não tem nenhuma chance disso acontecer, que ele tem contrato com o Fluminense até 2025 e vai cumprir. A viagem se deu por conta do período de folga. Para completar, o Ipatinga anunciou a venda da sua SAF, com investimento prometido de 84 milhões de reais pelos próximos 20 anos. O Felipão já está no bid, o boletim informativo diário da CBF, como novo técnico do Atlético Mineiro, enquanto o Atlético Paranaense programou para quinta-feira o anúncio da venda dos name rights da Arena da Baixada. Vai ser a segunda vez que o estádio atleticano terá o nome de uma empresa, que o Serra Arena já foi nome do estádio muito tempo atrás. Bora falar agora sobre José Mourinho, o técnico da Roma, quer levar Ayrton Lucas lá para a Itália. Informação divulgada nessa segunda-feira pelo Bola VIP, que acabou repercutindo nos sites italianos, mas dando todos créditos para o Bola VIP. Só para você entender um pouquinho de como é que funciona. A apuração deles dá conta de que a Roma se dispôs a pagar 12 milhões de euros ou 62 milhões de reais para contratá-lo. É o segundo clube que tem o seu nome especulado ligado ao Ayrton Lucas. Recentemente o Neto disse no programa Os Donos da Bola que o Ayrton Lucas tem tudo para ir jogar no Real Madrid. Só vale a lembrança de que quando o contratou em definitivo no fim do ano passado, o Flamengo desembolsou 7 milhões de euros, teria um lucro de 5 milhões de euros caso o negócio acontecesse. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do departamento de futebol do Flamengo que assegurou que não existe proposta nem sondagem do Real Madrid, tampouco do time italiano. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos. Não quero desmentir ninguém, mas o Flamengo assegura que não há nada pelo Ayrton Lucas, que vive grande fase, é inclusive jogador da seleção brasileira.
Por falar em seleção brasileira, contar que o Falcão, que é hoje diretor esportivo do Santos, está cogitado para trabalhar na seleção brasileira. Essa informação foi divulgada nessa segunda-feira pelo Marcel Rizzo, lá na Itatiaia. O Marcel contou que uma das alternativas para a seleção nesse momento de transição, enquanto aguarda o Carlo Ancelotti, que só deve assumir a seleção brasileira em junho de 2024, é contar com o Falcão, como uma espécie de diretor. Falcão e Ancelotti se conhecem desde a época em que jogavam bola juntos, são extremamente próximos e seria uma forma de trazer o Ancelotti e garantir a eles segurança, conforto e proximidade com alguma figura importante dentro da CBF. Já também contei para vocês sobre a chance de o David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti e auxiliar técnico fixo das comissões do treinador desde 2016, também integrar essa comissão técnica que seria transitória durante esse ano, enquanto o Ancelotti não chega. Resta saber como é que o Falcão se desligaria do Santos. Falcão, que é um dos poucos que escaparam de ser demitido no Peixe, embora ainda exista tempo para que o Andrés Rueda o dispense. O Andrés Rueda não costuma segurar muito nem técnicos, nem diretores de futebol. Bora falar sobre polêmica no Fluminense. Tatiaia contou que o Flu tem negociações avançadas para a contratação do Cleison. Você vai lembrar dele, atacante da Ponte Preta, do Corinthians, do Cuiabá, entre outros clubes. O problema é que a repercussão nas redes sociais foi muito ruim. O torcedor do Flu não gostou do atleta como opção de mercado pelo futebol dele e também por conta de um episódio de agressão que acabou não se confirmando pela justiça enquanto ele jogava no Cuiabá. O Cleison tem contrato com o Vevaren da segunda divisão do Japão por mais uma temporada e conversas bem avançadas para se tornar reforço do Fluminense. O Flu que busca opções no mercado para jogadores de velocidade. O problema é que recentemente o Fluminense já havia contratado o Thiago Santos do Grêmio. O torcedor não gostou e tem pregado no pé do jogador que foi contratado a pedido do Fernando Diniz. Hora de falar sobre o Cruzeiro e a chance de Rodrigo Caio virar reforço. Fener Casagrande contou nesta segunda-feira que o Cruzeiro estuda fazer uma proposta nos próximos dias para comprar o Rodrigo Caio. As primeiras conversas entre o Cruzeiro e o Rodrigo já aconteceram. O Cruzeiro estava tentando entender os prós e contras e existem duas preocupações da Raposa. A questão financeira, hoje o Rodrigo Caio ganha bem acima do teto salarial na Raposa, algo na casa dos 400 mil ao teto. O Rodrigo Caio ganha na casa dos 800 mil. Segundo ponto, a questão física. O Rodrigo tem convivido com uma série de problemas, especialmente no joelho, não atua desde 23 de abril, embora essa ausência nos campos tenha muito mais a ver com a opção do Jorge Sampaoli do que com problemas físicos. A temporada passada é que foi bem mais complicada para o ex-zagueiro do São Paulo. O contrato do Rodrigo com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro, não vai haver nenhum problema em relação ao Fla. Se o Cruzeiro se acertar com o Rodrigo Caio, o Flamengo topa rescindir o contrato de forma imediata. Imagino que o Cruzeiro vai tentar um acordo com o Flamengo para que o rubro-negro pague pelo menos parte dos salários até o fim da temporada. A partir de 2024 a coisa muda e aí vai caber ao Cruzeiro assumir a responsabilidade total pelos salários do atleta. Você gostaria do Rodrigo Caio no Cruzeiro? Acha que ele ajudaria? Se tiver condição física, acho que é um baita reforço. O problema é não ter a certeza disso. Bora falar também sobre transferência envolvendo outro zagueiro, o Maicon, que pertence ao Santos, está de saída e deve defender o Vasco da Gama. Rescisão do contrato do Maicon com o Peixe está praticamente sacramentada. Ele vai quebrar esse contrato para poder assinar com o Vasco. O anúncio deve acontecer nos próximos dias e ele passa a ter condição de jogo a partir de 3 de julho. Maicon que não conseguiu defender o Santos. Passagem muito discreta, muito mais na condição de reserva do que titular, nunca conseguiu convencer os treinadores do Peixe. Já teve passagens bem melhores, por exemplo, no São Paulo e também no exterior. É um jogador de destaque, mas vive parece um momento de baixa na carreira, 34 anos de idade. Nicola, se o Maicon chegar ao Vasco, significa que outros reforços para a zaga não serão contratados? Não. A ideia do Vasco é contratar pelo menos 2 defensores. Devem chegar o Maicon e o Lianco. O Lianco pelo menos é a prioridade. Jogador que inclusive já recebeu uma proposta oficial. Resta que o Southampton, dono dos direitos econômicos do atleta, aceite a oferta de empréstimo com obrigação de compra feita na semana passada. Se não rolar com o Lianco, o Balbuena e o Júnior Alonso são outras duas alternativas para o pessoal da 777, que fez nas últimas horas uma oferta oficial para a compra do Lanzini, meio atacante argentino, que está de saída do West Ham desde 2015, jogando na Premier League. A tendência é que o Lanzini fique no futebol europeu, mas o Vasco e a 777 não desistem na tentativa de contratá-lo. Por falar em reforço, Serginho, atacante que estava no Giresunspor da Turquia, desembarcou nessa segunda-feira no Rio de Janeiro para passar por exames médicos e se tornar o primeiro reforço garantido do Vasco
para a janela. O Vasco tenta contratar entre 4 e 5 novidades. Bora falar agora sobre a curiosidade envolvendo o Galopo, meio atacante argentino que vivia um grande momento da sua carreira até se machucar no dia 13 de março. Lá se vão 3 meses sem que o Galopo entre em campo. Você vai lembrar, na oportunidade, ele era o artilheiro do time no Campeonato Paulista, era o artilheiro do Paulistão, mesmo em várias partidas começando no banco de reservas. Estava muito clara a má vontade do Rogério Ceni para com o Galopo, só que o cara ia tão bem nos minutos em que jogava, fazia tantos gols, que ele foi conquistando o seu lugar até que veio o jogo contra o Água Santa pelas quartas de final do Paulistão. Uma lesão ligamentar no joelho o obrigou a parar. Tempo de recuperação de 6 a 8 meses, ele ainda vai ficar mais 3 a 5 meses de fora, setembro a novembro, o período de recuperação é o prazo. A curiosidade que eu queria contar para vocês: mesmo há 3 meses parado, o Galopo segue como artilheiro do São Paulo. Na temporada são 8 gols marcados contra 7 do Caleri, 5 do Luciano, os atacantes de ofício, com muito mais tempo jogando, não conseguiram ultrapassá-lo ainda. Tem ainda Pedrinho, Pablo Maia, Caio Paulista, Marcos Paulo e David, cada um deles com 3 gols. O que você pensa a respeito da possibilidade de Galopo voltar ao São Paulo no segundo semestre? É o jogador que falta para esse tricolor? Tô curioso para saber sua opinião, use espaço para comentários e avalie, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Fausto Vera, chance de volante contratado no ano passado junto ao Argentino Júnior ser vendido, pelo menos é o que garante o blog do Macedo. A notícia foi divulgada nas últimas horas e dá conta de que o Timão está disposto a aceitar propostas para negociá-la na metade do ano. Fui ouvir os dirigentes do Corinthians e de 2 pessoas diferentes escutei que não há sondagem, proposta, nem nada nesse sentido. Nicola, mas o Corinthians topa vender o Fausto Vera? Até esse momento não há uma definição. O Corinthians tem outras prioridades, embora saiba que precisa vender jogadores para fazer receita. Não há uma intenção, uma definição em relação ao futuro do argentino, que tem vivido bons e maus momentos. Na atual temporada, 27 jogos, ainda não conseguiu balançar as redes, tem 3 assistências. Chegaram a especular alguns meses atrás que ele poderia ir para o Borussia Dortmund, ainda reafirmei essa pergunta para uma das fontes, a pessoa falou que nunca chegou absolutamente nada pelo Fausto Vera. É bom jogador, tem condição, tem talento, tem um passe vertical muito bom, chutes de fora da área, embora ainda não tenha conseguido marcar gols. É um cara que, com um time um pouquinho mais arrumado, com um time mais encorpado, tende a crescer bastante. Acho que se o Corinthians puder evitar a venda do atleta, vai fazer bom negócio. E você, venderia o Fausto Vera agora, dependendo da proposta? Escreve aí o que você pensa, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar aquela coisa toda e volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!